Olá, sejam bem-vindos à Clínica Amiata. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês com detalhes esse projeto que foi feito pelo meu escritório, da Clínica Amiata, que foi feito com base em todo o branding de marca da cliente, que foi a idealizadora de todo esse espaço, que é a doutora Natasha Caldas, que é uma médica especialista em cardiopatia infantil. Então, esse projeto ele foi pensado aí nos mínimos detalhes, mostrando aí todo o carinho que a doutora tem pelos seus mini pacientes e pelos pais, dos pacientes. E, assim, todos os mínimos detalhes vocês vão ver que foram pensados, justamente porque, é uma médica aí com muita alma, que, trata os pacientes com muito carinho, e esses detalhes, lógico, que tinham que ser todos muito minuciosos, E, assim, um detalhe que eu quero mostrar para vocês é que a clínica, ela fica numa localização super privilegiada aqui em São Paulo, ao lado do Sírio-Libanês, aqui na Bela Vista. E a sala, ela tem mais ou menos 70 metros quadrados, é uma sala alugada, então a gente fez todo o projeto pensando nesse detalhe, por ser uma clínica alugada, dentro, do budget que a cliente tinha, e também dentro dos limites que a gente podia mexer na sala. O projeto foi feito, então, com base em tudo isso, considerando todas essas variáveis, E uma outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é que o projeto ele não está 100% finalizado, vamos dizer aí que ele está uns 90%, porque nós temos 3 salas, que elas, a gente conseguiu inclusive uma sala a mais, porque vocês vão ver no antes, que era um espaço bem assim grande e a gente conseguiu fechar para fazer uma copa e uma sala a mais, ou seja, eram 2 salas, transformou em 3 e ainda com uma copa, então a gente conseguiu aí fazer, dar um super up aí, principalmente considerando todo esse vitinho comercial, que daí ela consegue alugar inclusive para outros médicos, Então, isso foi, assim, uma grande sacada do projeto. E, além de tudo, a gente considerou também todo o branding da clínica mesmo, Que foi, então, as cores do projeto foram pensadas de acordo com o branding. E aí eu vou mostrar para vocês também, ao longo do vídeo, além do antes, vou mostrar também o branding da clínica para vocês entenderem todas as cores, toda a paleta que foi utilizada para o espaço comercial ficar bem característico. A gente sabe o quanto isso é importante para uma marca, gente? Então acompanhem aí, que os detalhes estão lindos, foi tudo feito com muita minúcia, a doutora é uma doutora que tem muita alma, muita paixão pelo que ela faz, e aí esses mínimos detalhes entregam aí toda a personalidade dela, tudo que ela acredita, tudo que ela vive com os pacientes, com todo essa idealização mesmo desse espaço e do crescimento aí da Amiata. Então vamos lá comigo para vocês verem todos esses detalhes. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renata Moliani, eu sou arquiteta e decoradora. Tenho, vários aí serviços que vocês conseguem estar, olhando e se informando pelo meu site, que é o www.renatamolianiarquitetura.com.br, ou também me acompanhar na rede de vídeos curtos, que é o @RenataMolianiArquitetura, que por lá a gente consegue ter ainda um contato mais próximo. Vou deixar também na descrição o link do meu WhatsApp, caso você tenha interesse, em fazer o projeto da sua clínica, ou fazer a reforma da sua casa, fazer a decoração, porque eu tenho, como eu falei, um hall de serviços aí bem grande. Faço gerenciamento, acompanhamento e também reformas aqui em São Paulo. Faço projetos presenciais e online, faço decoração, faço produção de ambientes. Então, tudo isso você consegue conferir aí nos links que eu vou deixar para você na descrição. E além de tudo, gente, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar, de deixar o seu like, justamente porque isso é um combustível para eu conseguir criar mais e mais conteúdos desse tipo para vocês. Então vamos lá acompanhar aqui toda essa clínica que está maravilhosa.
Inclusive tá super cheirosa. Em cada cantinho que eu vou, eu sinto, né, um cheiro delicioso aí. A doutora foi colocando difusores, então tá, gente, um espetáculo mesmo. Vamos lá acompanhar todo esse tour na Clínica Amiata. Então, assim, uma das coisas mais interessantes de falar, né, que a gente não fez uma reforma tão gigantesca assim, né, porque, como eu falei, é uma clínica alugada, então a gente tinha aí algumas regras, né, a serem seguidas. Mas, assim, uma das coisas fundamentais era justamente ter um banheiro para PCD, né, porque a doutora, ela atende, né, crianças e ela vai acompanhando também essas crianças ao longo da vida, né. Então, eventualmente, a gente tem uma pessoa com uma mobilidade reduzida, usuária, né, de cadeiras de roda. Então, essa inclusão não poderia faltar, obviamente, na clínica. Então, a gente, né, fez e idealizou um banheiro para mobilidade reduzida, um banheiro PCD. E isso foi possível justamente porque a gente teve que demolir uma parede que tinha aqui. Então, a gente acabou demolindo essa parede. Como toda a parte hidráulica estava na parede do outro lado, acabou ficando, né, um pouco mais simples de fazer essa ampliação desse banheiro, né, porque era um banheiro muito pequeno, então não ia obedecer às normas, né, que é necessário para quando se trata, né, de banheiro PCD. Então, o que a gente fez? A gente fez a demolição dessa parede e ampliou aqui nessa parte longitudinal. Então, a gente fez as medidas aí necessárias para atender às normas, e aí a gente acabou, né, fazendo aqui, obviamente, uma porta mimetizada, que deixa, né, um charme à parte. Colocamos a maçaneta, porque como, né, muitas vezes as pessoas que têm a mobilidade reduzida não conseguiriam puxar pelo puxador cava. Então, a gente obedeceu também às normas, colocamos a maçaneta um pouco mais baixa, com o gancho próprio para auxiliar aqueles que precisam mesmo abrir de uma forma muito mais fácil, muito mais prática a fechadura. Então, todo esse processo ele acaba ficando muito mais facilitado para aquele que vai utilizar o banheiro. Também colocamos aqui as sinalizações de uma forma bem lúdica, né? Principalmente porque a gente está falando de uma clínica infantil. Mas, assim, uma coisa que eu também preciso falar para vocês, né? Chamar a atenção, é que a cliente, ela queria uma clínica lúdica, mas ela não queria uma clínica infantilizada, né? Extremamente característica, que é, assim, infantilizada mesmo, né? Uma clínica que fosse que perdesse a elegância e ficasse muito infantil, né? Então, o que a gente fez? A gente deixou a clínica bem lúdica, só que bem atemporal também, né? Então, a gente tomou cuidado com alguns detalhes, como, por exemplo, deixar alguns mobiliários mais orgânicos, sempre respeitando o branding da cliente, as cores, tudo isso que eu expliquei para vocês no início do vídeo. Então, foi uma clínica que foi pensada, de fato, nesses mínimos detalhes, sempre pensando em ser uma clínica pediátrica, mas que não tenha características infantilizadas, mas que seja, né, tenha vários atrativos para as crianças e também com toda essa questão da neuroplasticidade do cérebro que eu sempre falo para vocês, né, de sempre apostar em itens orgânicos, porque o nosso cérebro, ele realmente se identifica muito mais com itens orgânicos do que linhas muito retas. Então, por exemplo, aqui a gente colocou uma sinalização bem lúdica, né, para o banheiro, com o símbolo, né, do PCD, com o símbolo, né, do banheiro. Temos trocador aqui dentro também. A gente tem o logo, né, da clínica, e ao invés da gente colocar, né, o nome, tudo, a gente preservou somente o logo para ficar bem minimalista, bem atemporal, para dar uma sofisticação, não ter muitos elementos também, né. Então, o painel nesse tom nude, né, nesse creme, ele deu aí uma leveza para o ambiente. E além de tudo, né, gente, o painel de marcenaria, ele reveste o ambiente, né? Então ele deixa o ambiente, de fato, muito mais harmônico, muito mais clean, muito mais atemporal, muito mais sofisticado. Inclusive, a gente tinha uma caixa de energia ali que a gente não podia mexer. Então a gente fez o painel mimetizado para, né, deixar aí o ambiente, como eu falei, muito mais sofisticado. Vou mostrar para vocês com detalhes também. Ó, gente, então aqui a gente colocou o puxador clique e deixamos toda a parte de energia elétrica
né, toda a parte do quadro camuflado. Então, como essa parte, né, ela é realmente a porta de entrada, né, da clínica, quando a pessoa entra já, vê todo esse painel. Então, obviamente que a gente tinha que deixar essa caixa que a gente não pôde mexer, camuflada, né, para aí garantir um visual muito mais homogêneo, né, muito mais clean e muito mais sofisticado. Né, talhadas aqui no MDF também ficaram muito lindas, gente, muito legal. São frases mesmo que trazem aí um acolhimento para as famílias, que trazem aí um carinho, um respeito, um convite mesmo para todo mundo se sentir aí muito bem na clínica Amiata. Então, deixa eu mostrar para vocês também esses detalhes do balcão que a gente fez, que ficou lindo, como eu falei, super atemporal. Então, é isso que eu gosto, sabe, gente? Não encher de coisa, não ter tanta informação visual. Eu acho que muitas vezes, de fato, o menos é mais, né? Então, a clínica em si, ela tá muito sofisticada e, ao mesmo tempo, muito confortável e aconchegante, né? Simplesmente porque, né, principalmente, aliás, se tratando de uma clínica, a gente tem que respeitar, né, as normas de vigilância sanitária, de limpeza, de organização, tudo isso que é necessário para uma clínica estar sempre aí atrelada a todas as normas de segurança possíveis, né? Então, deixa eu mostrar alguns outros detalhes. Ó, gente, aqui, né, escolhemos uma cadeira bem clean, bem bonita para a secretária. Fizemos, né, toda a parte de fiação na própria bancada para ficar muito mais facilitado, né, para conectar tudo que precisa. Aqui também é móvel, então a gente consegue movimentar ele, ó, também para facilitar mesmo. Aqui temos o espaço de café, né? Essa parte, ela de fato foi feita com uma porta só para garantir, como eu falei, esse visual mais homogêneo, mais clean, né? Mais sofisticado. Olha que lindo, gente. A cliente gosta muito de madeira, então a gente colocou, escolheu, né, a madeira maciça no tom nozes, justamente para a gente conseguir contrastar com as cores mais claras da clínica, né? Então, olha como fica lindo esse visual. Ela também adora a palhinha, vocês vão ver dentro do consultório dela, as poltronas em palhinha. Então, ó, que legal, a gente escolheu essa bandeja em madeira maciça no tom nozes também. Tudo isso para contrastar e garantir aí um visual, né, muito mais sofisticado e ter esse contraste mesmo, né, totalmente em harmonia. Então, ó, mais um detalhe aqui para vocês, que é esse beija-flor, que eu particularmente sou apaixonada, também em madeira maciça no tom nozes, bem como a luminária também. E assim, uma outra coisa que eu queria mesmo, né, chamar atenção para toda essa parte, né, com todo esse aspecto visual, é justamente essa bola que a gente fez aqui, né, essa pintura à mão no tom marsala, que tem a ver com o branding, né, da marca da cliente. E esse círculo, né, ele foi pensado justamente para representar o sol, que é a vida, que é tudo aquilo, né, que a doutora trata, que é a vida dos pacientes. E além de tudo, né, essa luminária arredondada, ela também remete ao sol, à vida solar, né, com essa iluminação bem quente mesmo, que esse era o intuito. E além de tudo, a gente pode, né, pensar em um formato de óvulo mesmo que dá a vida. Então veja como essa ideia ela está totalmente interconectada. E aí toda vez que alguém olha isso, vai acabar se familiarizando, né? O cérebro se familiariza com tudo isso. Então traz aconchego, traz esperança, traz alegria. Então por isso que eu falo que num projeto, gente, tudo é muito minuciosamente pensado. Então tem tudo a ver aí com o que a cliente acredita, com a marca dela, com o que ela faz. Eu também expliquei para vocês um pouco quando eu estava mostrando, mas eu quero reforçar justamente essa parede, que tem essa frase de efeito, né, que é os corações que florescem, que, como eu falei, as crianças, né, que ela trata aqui são crianças que têm doenças congênitas no coração, então ela traz aí todo um conforto, toda a alegria, né, a qualidade de vida, né, que essas crianças precisam para brincar, para crescer bem, para evoluir. Então, essa frase é uma frase que logo que você chega no consultório, você olha, você lê, ela traz um impacto, traz uma alegria, traz um conforto. Então, a gente escolheu deixar essa parede bem neutra mesmo, para a frase se destacar, porque ela é o destaque, né? Ela é a obra de arte. E além de tudo, né, gente, esse beija-flor também tocando a parede, formando inclusive essa sombra que eu acho maravilhosa,
Acho super poético, fazendo esse contraponto com a frase. Então, assim, vocês percebem que não precisa de muito, né? Todo esse visual, ele já traz aí, apesar de minimalista, um grande impacto, né? Porque se tivesse muita informação, a gente não ia prestar tanta atenção no que realmente importa. Ó, gente, aqui ainda vai um quadro super bacana, com os dizeres, né, da marca dela. Também vai um vasinho aqui, em formato de coração, né, que tem tudo a ver aí com a clínica. Também temos aqui um balcão que ele foi levemente arredondado na lateral, né, justamente para ter toda essa ergonomia, né, que eu sempre falo, sobre a neuroarquitetura, do quanto o nosso cérebro ele se identifica, né, com linhas mais orgânicas mesmo, ainda mais se tratando de uma clínica infantil, né, tudo acaba ficando, tudo que fica mais lúdico, fica muito mais interessante. Então, como vocês podem ver, o sofá, né, orgânico, tudo isso acaba fazendo com que a gente se sinta mais aconchegante e muito mais confortável no local, né. Temos também aqui, ó, um espacinho para os pequenos, né, com os livrinhos, com brincadeiras, né, aqui nessa prateleira. Olha que graça, gente. Claro que escolhemos também uma mesinha super atemporal, que é a Imes, né, que ela é de design assinado. Então, olha que gracinha que ficou, gente. Foi tudo escolhido realmente a dedo. E esse sofá terracota, né, totalmente alinhado aí com o branding da cliente e as cores. Então, olha que sofisticação, gente. Uma clínica extremamente diferenciada. Então, agora vamos conhecer a sala da doutora Natasha. Então, gente, estamos aqui na sala da doutora Natasha, que foi também idealizada, né, justamente para ser uma sala com todo aquele visual que eu expliquei para vocês no início do vídeo, né? Que é um visual clean, um visual esticado, um visual que acompanha mesmo toda a personalidade da doutora, né? Então a gente escolheu aqui ter esse contraponto, né? Para dar uma leveza mesmo na sala dela, para trazer paz, para trazer aconchego. Então justamente por isso que a gente escolheu esse MDF, né? Que ele é um tom bem clarinho, quase que como um creme, né? Com um toque assim super suave. Então, escolhemos também fazer toda a borda da mesa dela arredondada, né? Tanto no tampo quanto nos pés, o que deu aí um super charme para a peça. E aí, para fazer esse contraponto visual, a gente escolheu as poltronas, né, dos pacientes no tom nozes em madeira maciça com essa palhinha natural que a cliente ama. Então, inclusive, isso é uma coisa que eu gosto de frisar, que tudo aquilo que pôde ser natural, né, justamente porque a gente está falando de uma clínica, né, médica, então tudo aquilo que pôde ser natural a gente optou, porque traz uma sofisticação, traz aí todo um visual sofisticado mesmo para o ambiente e confortável e aconchegante. Então, a gente escolheu, né, o assento e a poltrona da doutora no couro caramelo, que casou super bem aqui com todo o visual da clínica. A cadeira dela, ó, tomamos um super cuidado também em ter as costas dela, vou mostrar um pouco melhor para vocês, em madeira, o que ficou aí também super sofisticado, gente. Então, o consultório dela ficou muito aconchegante. Essa meia luz, inclusive, né, a gente até consegue acender a luz central, lógico, mas essa meia luz, que muitas vezes, né, precisa ter esse aconchego com os pais. A maca também, né, com todas essas gavetas embutidas, com puxador cava, ficou super clean nesse tom cappuccino, né? Então, assim, ficou excelente, porque é uma peça necessária, mas com um grande volume de armazenamento, né? A gente fez até a escadinha, ó, em MDF também, que deu esse super charminho aqui pro ambiente. E ficou ótimo, gente. Ficou muito bom mesmo o espaço, a disposição. Ficou uma sala ampla, uma sala confortável, aconchegante, né? Com todos os fluxos aí muito bem definidos. Nada apertado. Coube tudo que ela precisa. Um outro detalhe, gente, que também foi, né, pensado minuciosamente, foi nessa bancada, né? A gente fez todo um planejamento para ela ser de fora a fora, para dar essa amplitude visual mesmo no ambiente, né? Deixar o ambiente com um visual mais homogêneo. Só que como, né, como eu falei, a clínica é alugada, a cliente, né, pensa que caso ela se mude em algum momento, seria muito mais fácil a gente ter o balcão
de fato, dividido, né, e não uma peça inteira. Então, eles têm rodinha também para facilitar todo essa movimentação. Então, aqui a gente tem, né, um lado totalmente de MDF, né, com as gavetas, com as portas, né, tudo aquilo que ela precisa para guardar os materiais. E aqui nós colocamos uma pedra bem fininha em quartzo branco para acompanhar o volume, né, a espessura do MDF. E colocamos a pia, gente, que é necessária num consultório médico. Então, né, a gente tomou todos os cuidados com esses detalhes, a gente colocou ela de pressão também, né, para facilitar aí, para a doutora manusear tudo. Temos aqui também, né, o álcool, a toalha, né, para enxugar as mãos. Ó, aqui é a sala de vacinação, que ainda não está pronta, não está finalizada. E aqui é a entrada para a copa. E aqui é, né, a entrada para outra sala. Ó, gente, e aqui a gente fez a copa, tá vendo? Com um espaço super bom. Aqui a gente tem uma circulação também, né, que vai até o quarto banheiro. Compramos, né, esses mobiliários já prontos, aí esses em si não foi marcenaria, né, pra gente gastar também um valor mínimo, né, possível. Espero que vocês tenham gostado do tour pela Clínica Amiata. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de deixar seu like, porque isso é um grande combustível para eu continuar produzindo conteúdos como esses para vocês. E não se esqueçam, gente, de me seguir naquela rede de vídeos curtos, que eu vou deixar na descrição para vocês, que por lá eu sempre notifico quando sai vídeo novo. Até o próximo vídeo.